Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica que nós estamos trabalhando, o espaço litúrgico. Sábado passado nós já colocamos o primeiro artigo, o sentido do espaço da celebração. Arrumar a casa do encontro com Deus, com muita simplicidade. A igreja como símbolo de Deus, espaço litúrgico, ele educa as pessoas a compreender o que celebramos. Hoje, mesa da Eucaristia ou altar. É uma peça central da igreja, a mais importante. Mesa do sacrifício do banquete pascal. Deve ser única, pois é sinal do Cristo. Deve ocupar um lugar para o qual a atenção de todos os fiéis naturalmente se dirijam. Deve dar a sensação de estar no meio do povo como uma verdadeira mesa de refeição à qual todos têm acesso. Há várias alternativas de localização do altar no final desse material aqui também, deste livro, da nossa amiga Regina. Para fora do horário das celebrações, não precisa estar coberta com toalha o altar. Esta pode ser colocada no início da cerimônia. A toalha deve cair só às laterais, não é para cobrir o altar até o chão. Até porque ele deve ter a sua devida dignidade, para ser mais nobre e não esconder a beleza da peça. Nunca se deve usar toalhas de plástico. Outras orientações práticas. Não se deve encher a mesa de coisa, até mesmo os objetos e elementos da Santa Ceia deve ficar numa mesa auxiliar, a credência, até o começo da oração eucarística. As ofertas em dinheiro e objetos simbólicos devem ser colocados aos pés da mesa da Eucaristia ou numa credência. Também deve-se evitar cadeiras na frente da mesa que possa escondê-la, tirando a sua nobreza. Depois, a colocação de uma pequena arte que ela fez aqui para nós, não sei se você consegue identificar essa arte aqui, que a gente vai explicar o que ela está colocando. Uma proposta para que a gente não tenha o altar apenas como uma mesa tão comum que às vezes chega a se confundir com outras. Aí ela diz assim: no desenho proposto, a base é feita de ferro, pode ser pintada na cor grafite escuro, preto fosco ou marrom, ou pode ser feito um trabalho de pátina, o que confere à peça uma aparência de envelhecida. O tampo é uma madeira maciça, rústica ou não. Pode ser magno, cedro, ipê, peroba, marfim. O melhor é que acompanhe a mesma cor e madeira das demais peças, até mesmo dos bancos. Então, a primeira coisa que a gente deve guardar no que diz respeito ao espaço litúrgico, o altar, ele é o Senhor do espaço. Quando a gente entra na igreja, a gente deve saudar o dono, que é justamente o altar. Assim como todas as vezes que passamos em frente ao altar, devemos fazer a devida reverência para Jesus que está ali. Segunda coisa, ele deve ter uma peça digna. Graças a Deus, temos crescido bastante nesse sentido. E assim, trabalhar para que haja uma unidade entre a mesa do sacrifício, que é o altar, a mesa da palavra e as demais peças que existem na igreja. Não vamos colocar uma de plástico, uma de madeira, outra de ferro. Não, criar uma unidade e que ela tenha realmente substância no sentido de ser algo que você olhe e realmente vê a consistência daquele material. Vale a pena investir no espaço litúrgico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é